Olá, turma! Tudo bem? Mais uma aula de Geografia Bíblica que nós estamos aqui juntos e juntos nós somos melhores. Já estamos aí na aula de número 6 e agora nós vamos falar das cidades bíblicas, pelo menos 12 cidades bíblicas. Eu quero focar com vocês nessa nossa aula de geografia. Uma cidade, ela pode ser definida como uma povoação de categoria superior a uma vila. Em suma, o que grandemente caracterizava as cidades antigas eram os seus muros, que tinham como objetivo de proteger a população contra as investidas do inimigo. Nós temos textos como Gênesis 4:17, também como Josué 10:12, que vão falar sobre os muros dessa cidade. A maioria das cidades antigas, elas eram muradas, por todos os lados, e nós temos uma cidade que se tornou uma cidade ícone de suas muralhas, que foi a cidade de Jericó, uma cidade na época considerada indestrutível e que, se Deus não tivesse derrubado aquelas muralhas milagrosamente, elas continuaria sendo uma potência e um entrave, porque Jericó estava na rota da terra prometida, a terra de Canaã. Então o exército de Josué precisou entrar em Jericó e destruir ali aquela cidade. A primeira cidade que nós vamos falar hoje é Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava ao sul da Babilônia. Dela procedeu o pai de Abrão, chamado Terá, o próprio Abrão, para irem para Arão. Está em Gênesis 11, do 28 ao 31. Eles dizem que ela poderia ser edificada geralmente como a atual Ter-Mu-Caiar, no rio Eufrates. A cultura de Ur, ela precede a cultura do Egito, da Síria, da Fenícia, da Grécia. Essa era a cidade natural de Abrão, destacando-se na indústria, na agricultura e possuindo um porto marítimo. Foi ali que Deus falou com Abrão em Gênesis 12. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para a casa que eu te mostrarei, a terra, que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, e eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o ponto de partida da chamada de Abraão foi Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus foi o ponto de partida de Abrão. Nós temos aí o mapa da Suméria, com Ur dos Caldeus exatamente aqui, aonde eu estou passando o meu mapa, e as cidades vizinhas, que era Uruque, Lacache, Quige, Nippor, todas na região ali da Suméria, entre o rio Eufrates, que é essa veia de baixo, e o rio Tigre, que é essa veia de cima. Nós temos aí uma gravura de Ur dos Caldeus da época. Hoje existem apenas ruínas dessa geografia, como você pode acompanhar aí no slide. A segunda cidade é Nínive, uma das mais antigas cidades do mundo, fundada por um homem chamado Nimrod. Lá em Gênesis 10:11, vai falar sobre a criação da Babilônia, vai falar da criação de Nínive. Ela estava à margem oriental do rio Tigre, a 50 quilômetros aproximadamente do rio Zabe, e durante vários séculos ela foi a capital dos assírios, próximo ao rio Tigre, sendo destruída já no século VI a.C., em 612. Nós temos a localização exata de Nínive aqui no mapa, circulamos aí para você ter a ideia de como a Nínive era próxima ali ao Mar Cáspio,
mas ela não é uma cidade litorânea. Então dizer, por exemplo, que Jonas ele foi cuspido na praia de Nínive é um grande erro, porque Nínive ela não é uma cidade litorânea, apesar de ter os seus canais ali, como nós temos na gravura de Nínive, mas não tinha praia. Então, falar que Jonas foi cuspido pelo grande peixe na praia de Nínive, sem dúvida, é um desconhecimento da geografia bíblica. A terceira cidade que eu quero falar é Damasco. Damasco, a capital da Síria, estando parte dela ao sul, e segundo a tradição, ela foi fundada através de Uz, neto de Sem, como nós temos o texto de Gênesis 6:10, um dos filhos aí de Noé. Estava situada no rio Barad, era antigamente denominada de Abídna e podia ser vista em Jerusalém a aproximadamente 215 quilômetros. Atualmente, Damasco tem aproximadamente 300 mil habitantes, então é uma grande metrópole. E é uma das mais antigas, né, cidades do mundo. Quando falamos em Damasco, lembramos aí da sua antiguidade. Nós temos aqui no mapa, para você ter uma ideia, Damasco, a capital da atual Síria. Um pouco abaixo nós temos a Jordânia, Israel, e ao lado nós temos o atual Iraque. Acima nós temos a Turquia. E nós temos uma foto aí dos dias atuais dessa grande metrópole com mais de 300 mil habitantes, que é Damasco. Veja até o trânsito aí, né, nessa foto, ali em cima dessa ponte, né, dessa perimetral. Olha o trânsito de uma grande metrópole. Nós temos ainda a cidade de Mênfis, a primeira capital do Egito Unido. Hoje a capital ela é Cairo, mas antigamente era Mênfis. Ela está situada à margem do rio Nilo e um pouco antes do início do delta. Lá em Oséias capítulo 9, verso 6, faz menção dessa cidade. Ela foi fundada por Menes, por isso o seu nome, o qual foi o primeiro rei. No Nilo, 15 quilômetros ao sul, a cidade atual de Cairo. Era também denominada de Note, como Isaías 19:13, como Jeremias 44:1 vão citá-las, estando muito próxima aí das pirâmides do Egito. Então nós temos aqui no mapa, né, do Baixo Egito, a cidade de Mênfis. Eu vou aqui com o meu mouse, ó, para você entender que é essa geografia que eu estou falando, um pouquinho abaixo da capital Cairo. E nós temos foto? Claro que temos foto. Temos uma gravura aí de Mênfis, aproximadamente aí como ela era na época, retratando a Mênfis da época. Vamos falar da Babilônia, que é mais uma cidade da geografia bíblica que a gente não pode deixar passar. Do grego, quer dizer porta de Deus. O seu nome mais antigo era Sinear, mas era chamada também de Caldeia, como diz o Jeremias, capítulo 50, versículo 10. A Babilônia, capital, ocupava a mesma geografia da Torre de Babel. Gênesis 10:10, Nimrod, ele quis erguer uma torre, construiu uma torre que tocaria até o topo, que tocaria até o céu. Se Deus não tivesse confundido as línguas, ele teria conseguido o seu projeto. O Nimrod ele foi um grande líder que ele conseguiu trabalhar com os dissonantes. Pelos registros históricos, sabe-se que a torre foi construída 28 séculos antes de Nabucodonosor nascer, mas a sua destruição se deu pelo poder da Síria em 689. Então você vê quanto tempo essa cidade subsistiu, né? 28 séculos antes de Nabucodonosor, e ela vai ser destruída em 689. Nós temos aí
a Babilônia, muito próxima aí a Damasco, Assur, né? E muito abaixo nós temos aí a Arábia com o seu deserto, um pouquinho ao lado ali nós temos o Golfo Pérsico e toda essa geografia da época, e também uma gravura da época da Babilônia, que teve o seu apogeu, né, com o rei Nabucodonosor, na época de Daniel, Misael, Ananias, que depois foram trocados os seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos falar também da cidade de Harã. Do hebraico quer dizer uma região montanhosa. Filho de Sem, mais um dos filhos de Noé, Gênesis 10, 22, antepassados dos sírios. Apesar de poucas informações, pode dizer que era um centro comercial e militar e um ponto de convergência dos caminhos da Babilônia, da Assíria, do Egito e da Ásia Menor. Então era uma rota ali de um grande comércio na cidade de Harã. Nós temos ali no mapa, circulei para vocês em vermelho, a geografia de Harã, e nós temos ali muito próximo o Grande Mar, né, ou Mediterrâneo, que facilitava essa rota comercial. Vamos falar agora da capital, Jerusalém, do hebraico habitação de paz. Olha que nome bonito, habitação de paz, casa de paz. Essa cidade está localizada aproximadamente a 50 quilômetros do mar Mediterrâneo e a 22 quilômetros do Mar Morto, e uma altitude de 765. Salomão ele construiu nela o templo e o palácio. Quando o reino se dividiu, Jerusalém continuou tendo a sua capital no Reino do Sul. Já em 587 a.C., a cidade e o templo foram totalmente destruídos por Nabucodonosor, como narra 2 Reis, capítulo 25, do 1 ao 26. E durante 70 anos, que foi o período do cativeiro babilônico, Jerusalém ficou destruída. Jerusalém ela ficou num cenário de guerra. Homens como Neemias, Esdras, choraram em ver o templo destruído, a cidade destruída. Nós temos aqui no mapa Jerusalém. Eu vou com o meu mouse aqui, para você ter uma ideia da geografia de Jerusalém. E nós temos uma foto aí da atual Jerusalém com essa cúpula, né, que é um templo muçulmano, e todo o seu desenvolvimento, uma cidade turística, um turismo religioso, onde todos os anos recebe milhares de turistas, cristãos, evangélicos, muçulmanos, católicos. É com certeza uma cidade, se você puder estar lá, você vai conseguir visualizar ali muitas cenas do que é narrado principalmente no Novo Testamento. Temos também a cidade de Tiro, que foi fundada pelos sidônios, e ela, célebre por seu comércio, era um antigo posto marítimo da antiga Fenícia, no Mediterrâneo, entre a cidade de Beirute, que hoje é Líbano, e o Monte Carmelo, aonde Elias desafiou os 450 profetas de um deus falso chamado Baal. Foi em Tiro que procederam os materiais para a construção do templo, principalmente os cedros, né? Tiraram ali do Líbano, tiraram ali de Tiro também, essa cidade. E Cristo ele pregou em Tiro, como nós temos o relato em Marcos, capítulo 7, versículo 24 a versículo 30. Tiro é uma cidade litorânea. Olha aqui Tiro, onde eu coloquei o balãozinho aqui. É uma cidade litorânea. Então, se a gente falar que o grande peixe cuspiu Jonas na praia de Tiro, tá até certo. Se bem que não foi lá não. Mas se falar que foi na praia de Nínive,
aí não tem como, porque Nínive não é uma cidade litorânea. Nós temos uma foto aí de uma geografia de Tiro. Nós temos aí um monumento que havia em Tiro e que nós temos aí essas colunas sendo retratadas aqui e ao fundo o grande mar. Temos ainda a cidade de Sidom. A cidade de Sidom, ela era uma cidade situada numa ilha entre Beirute e o norte de Tiro, na Fenícia, que hoje é o atual Líbano. Então, todas as vezes que você ouvir falar de Fenícia, você já reporta aos dias atuais como o atual Líbano. Essa cidade ficava distante de Tiro, aproximadamente 30 quilômetros ao norte. Então, de carro, dá mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, e sofreu diversos ataques, mas ela sempre se reconstruiu, ela sempre se levantou. Era também um centro de fabricações de objetos de vidro, e o seu povo era dado à idolatria, justamente porque existiam fábricas que produziam ali peças de vidro. O povo também começou a construir ali deuses em vidro. Jesus, ele visitou Sidom, Marcos capítulo 7, versículo 24, ele menciona Sidom, Marcos capítulo 11, versículo 21, e ele teve contato sim com os seus habitantes, como relata Marcos 3:8 e Lucas 6:17. Ainda falando aqui de Sidom, nós temos a localização, também é uma cidade litorânea, assim como Tiro. Ela fica bem abaixo ali de Beirute, mas ela fica acima de Tiro. Todo esse território é o atual Líbano, e nós temos uma foto para que você tenha ideia de uma arquitetura antiga, e do outro lado ali do mar a gente já vê prédios mais modernos, uma arquitetura mais moderna. Temos ainda a cidade de Atenas, muito famosa, era uma metrópole, antiga da Ática. Hoje é uma das mais bonitas e belas cidades do Oriente, e é a capital da Grécia. Quando você vai à Grécia, você muito provavelmente desembarca em Atenas. No seu aspecto histórico, sabe-se que Atenas foi por muitos séculos um dos maiores centros de ciência, de cultura, de literatura, e isso fez com que o emprego do seu nome servisse para se referir ao emprego das letras e das artes, de forma que os alunos desejosos de crescer, vindo de diversas regiões, se dirigiam para lá. Então, Atenas respirava cultura, era o local dos filósofos, era o local das acrópolis ou da Acrópole, era o local de muitos debates políticos, de muitos estudos, era um lugar onde respirava cultura. Conforme Atos capítulo 17, versículo 22, Atenas era uma cidade muito religiosa, com muitos templos, muitos altares, muitos monumentos sagrados. Apesar de Paulo ter pregado em Atenas, ele não fez menção das igrejas fundadas por ele ali, apesar de uma tradição afirmar que Dionísio, juiz, tornou-se o primeiro bispo daquela cidade. Então nós temos aí Atenas como uma cidade onde Paulo pregou e levou Jesus para aquelas pessoas. Paulo viu o cenário de que Atenas era uma cidade tão idólatra, mas tão idólatra, que numa pregação dele, ele se mencionava ao Deus desconhecido. Ele propôs ao povo fazer um altar de adoração ao Deus desconhecido. Na verdade, ele estava usando de estratégia para falar do único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, que ele usou aí uma metáfora do Deus desconhecido. Nós temos aqui a Grécia, com todas as suas ilhas
e Atenas sendo a capital aí, sendo regada, digamos assim, pelo Mar Jônico à esquerda e pelo Mar Egeu à direita, todas as ilhas ali da Grécia, e nós temos ali um monumento de Atenas, né? Nós temos ali uma construção, uma acrópole de Atenas, e hoje também essa mistura aí de modernidade com a parte antiga de Atenas. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, e com Antioquia da Síria e Alexandria do Egito, foi uma das 3 maiores cidades do litoral do leste do mar Mediterrâneo. Éfeso era um grande centro comercial. Então, as pessoas iam até Éfeso para ter o seu comércio, para adquirir ali as suas coisas. O templo de Diana, situado em Éfeso, levou aproximadamente 220 anos para ser construído e era uma das 7 maravilhas consideradas do mundo antigo. Paulo ele ficou na cidade de Éfeso num espaço de aproximadamente 2 anos e 3 meses, e ele teve um grande sucesso na obra missionária, na obra de evangelização da cidade de Éfeso. Temos aqui a geografia, o mapa atual de Éfeso. Ele faz parte da Turquia ali, muito próximo, né? A Kusadasi, a Esmirna, a Istambul, que é a capital da Turquia. Nós temos Éfeso aí nesse território asiático. Temos uma foto atual de Éfeso, que os turistas muito provavelmente, né, conheceram esse lado da cidade, e temos ali as ruínas ali de um determinado local em Éfeso, que também trazemos essa foto para vocês. E a última cidade que eu queria falar, para fecharmos essa aula, é a cidade de Roma, na Itália, que do latim quer dizer força. Capital do Império Romano, Roma foi fundada em 753 a.C., portanto, 7 séculos antes. Ela ficava a 25 quilômetros da foz do rio Tigre e atualmente ela está construída em uma planície ao norte dos 7 montes. O surgimento de Roma se dá de modo lendário. Atualmente Roma é a capital da Itália, ela permanece, muito conhecida pelo Coliseu, agora o Coliseu em ruínas, que foi um grande anfiteatro que comportava aproximadamente 80 mil pessoas, quase que a mesma capacidade aí de um estádio de futebol grande, e ela ficou famosa com as suas catacumbas, com as suas galerias subterrâneas, que serviram também de refúgio para os cristãos primitivos na época da grande perseguição. Em Roma, Paulo ficou preso e escreveu a carta aos Efésios. Efésios é uma carta que Paulo escreveu na prisão. Filipenses também é, Colossenses também e Filemão. São as cartas de Paulo da prisão. Disse que a população de Roma chegava a 1.200.000, sendo que grande parte eram de pessoas pobres e pessoas escravas. Talvez você ache que a desigualdade social é coisa dos dias atuais, né? É uma novidade. Não, a desigualdade social ela sempre existiu. Nós temos um mapa aí da Itália que parece uma bota, e aí eu circulei para vocês aí a cidade de Roma, que é toda essa parte azul, e também nós temos uma foto do Coliseu de Roma, para quando você fizer um turismo lá, você não deixar de conhecer o Coliseu, e temos também as basílicas aí, as catedrais, os templos, né? Principalmente católicos, romanos, porque essa cidade também ela respira
religiosidade. Essa foi a aula de número 6. Nós falamos de pelo menos 12 cidades bíblicas e na próxima aula, que será a última dessa disciplina, nós vamos falar dos montes bíblicos, tá bom? Bons estudos, eu aguardo você na próxima aula.